lendo o texto, ele está querendo dizer isso. Aham. E como era um inglês mais técnico, naquele momento que eu precisava, consegui me sair bem. Fiz para o almoço. Mas isso daí, vou voltar nesse assunto, e agora com a professora Moísa. Então, aí nós temos a importância do contexto. Nós temos textos, nós temos contextos, e o texto fora do contexto vira um pretexto, né? Tem até uma gíriazinha de rua que, pelo menos na escola, a gente ouve muito. Tem algum exemplo, às vezes, que um texto, assim, é muito conhecido e ele é mal interpretado? Você lembra de algum assim? Eu lembro de um que um vernáculo, o não, em inglês, que ele tem como premissa o nada. Então, quando você vai traduzir algumas palavras em inglês, ele pode vir traduzido como nada e pode vir como um não, que tem a premissa da negativa, né? Nada e não. E aí as pessoas tiram aquilo do contexto. Um exemplo, assim, porque o texto é universalmente conhecido, o Salmo 23, por exemplo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uhum. Só que ali, se você seguir gramaticalmente a leitura, quem que não te falta? Nada. Mas só que na vida nós temos falta de tudo. Pessoas queridas, pessoas afáveis, são deixadas por algum momento na história. Mas, quando você pega o vernáculo original, a ideia é não. Aí quando você coloca no lugar de nada, coloca não. O Senhor é meu pastor, vírgula, não me faltará. Quem não vai te faltar? O Senhor. Então, texto no contexto, aí você tem a ideia correta. Entre outras coisas, o contexto é importante. Além disso, para quê, professora? Com certeza, o que você falou realmente é importante. Eu acredito assim que a questão da vírgula, nesse sentido, também seria uma coisa importante. Se a gente não coloca vírgula em algo, acaba tendo um outro sentido. Então, por exemplo, se eu falo, sim, eu vou até a esquina, por exemplo. E se eu falo, não é? Modificando esse sentido, eu falo e uso uma vírgula, né? Por exemplo, sim, vírgula, eu vou até a esquina. Né? Então, a gente acaba, assim, na entonação, a gente acaba mudando o sentido. Acho que no nome é um pouco mais fácil de entender. Então, Maria vai à esquina. Ou, Maria vai à esquina. Então, quer dizer, aí eu já tenho o uso do vocativo. Quer dizer, estou dando uma ordem para que ela vá a algum lugar e não estou narrando o fato. Muito bem. Nesse sentido, professor, tem algum exemplo em inglês, assim basiquinho, que mudaria o sentido completamente? Tem, às vezes, quando a gente quer falar, por exemplo, um exemplo de frase, eu não comi nada. Então, eu estou usando duas negações, né? Não e o nada. E aí, no inglês, quer dizer que você comeu alguma coisa. Muita gente não sabe disso, então, se eu quero falar... passar para o inglês, né? Eu não comi nada. Então, I didn't eat nothing. Então, se eu uso duas negações no inglês, na verdade, eu estou afirmando. Então, muita gente não sabe disso. Então, quando for fazer essa tradução, né, passar para o inglês, tomar cuidado. Quando você usa duas palavras no sentido negativo, na verdade, você está afirmando. Ah, tá. Dois negativos somados viram positivo. Exatamente. Né? Faz uma afirmação. É engraçado que em português você pode usar 3 nãos numa única frase, né? Não, não vou mesmo, não. Bom, queridos, você está ouvindo o programa Olhar Faci, que hoje nós estamos falando sobre língua portuguesa, língua inglesa. Estamos aqui com os professores Harrison, professor de inglês, lá na Proativa, e também engenheiro, tem experiência, depois você acompanhe, tem uma vivência espetacular, morou fora do país, e também a professora Moísa, professor de português, tem mestrado, trabalha com pesquisa. Queridos, falando sobre isso, nós estamos falando sobre português, evitar modismos. Qual modismo hoje assim que tem chamado a atenção de vocês, professora Moísa? Assim, um modismo que tem assim batido, a senhora que corrige muitas redações. Então, por exemplo, o uso do contudo. 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 Muitas das vezes a gente pensa que é um conectivo de conclusão. Porém, é um conectivo que nós vamos identificar como uma ideia adversativa, assim como o mas, que muitas das pessoas confundem com o mais de adição.
Dá um exemplo para nós. Você é muito bonita, mas... Você é muito bom, mas... Dá uma ideia de... Tô duvidando, né? Tô negando. Isso, mas não escreve bem. Não escreve bem. Então, muitas das vezes as pessoas colocam mais, não escreve bem. Então, na internet a gente acompanha muitos erros dessa forma, não é? E não se deve confundir, porque é uma coisa muito simples, né? Até a pronúncia, mas e mais. Isso é interessante a senhora colocar, porque outro dia eu estava num outro ambiente e eu ouvi, professor, um rapaz queria dizer assim para o outro, você fez isso? Aí ele usou a expressão, entendi. Só que ao invés de falar entendi, ele usou a expressão entendeu. Entendeu. Aí eu parei e prestei atenção no diálogo deles. E ele repetiu a expressão entendeu. Num dado momento ele falou assim, você é meu boyfriend. Aí eu parei e pensei, o senhor me ajuda nessa? Onde que ele errou aí? Eu acho que a ideia é que ele quis dizer assim, você é meu amigo. Isso. Mas eu acho que ele falou outra coisa. Exatamente. Quando você usa a palavra boyfriend, refere-se a namorado. Rapaz, não é verdade? Então, creio eu que ele errou com certeza na hora de falar isso, né? Ele quis dizer um amigo, garoto, um garoto amigo, mas quando junta as duas palavras se torna outra completamente Vamos diferente. ajudar ele, que ele está ouvindo o programa. Qual que seria a expressão correta? Eu quero dizer assim, Harris, você é meu amigo. You are my friend. Não precisa de colocar o boy, né, junto com o friend. Só you are my friend. Fica legal. Okay. Essa questão é muito importante, porque às vezes a gente pega alguns trejeitos, essa importação de palavras para a língua. E a gente coloca no cotidiano, no corriqueiro, e a gente esquece do significado. Qual a importância do significado da palavra na transmissão da ideia correta, professora? O significado, ele te ajuda a você ter a sua opinião, né, expressa. Então, vamos pensar. Aquilo que você compreende do outro, ele se torna um significado para você. E se você vai reproduzir para outra pessoa, ela vai ter outro significado. Então, quer dizer, uma palavra, né, ouvida de uma forma, ela pode ter várias significações. Depende daquilo que você compreendeu no momento que você estava com uma outra pessoa, ou naquela leitura que você fez. Como que nós temos aqui ainda 5 minutinhos, professor, professora, como é que a gente minimiza esses impactos negativos do mau uso da língua, ou às vezes, eu não sei muito, mas como é que eu fico... eu não tenho dinheiro para pagar uma escola a mais, eu não consigo, mas tem outras maneiras de aprender ou melhorar meu vocabulário? Então, acredito que uma das maneiras, né, no caso, se não tem condições financeiras de estar pagando uma escola, né, ou mesmo colocando o filho numa escola melhor, hoje a internet, né, ela é acessível à maioria das pessoas, muitas ainda não tem, mas é acessível à maioria das pessoas, e aí ela pode estar aprendendo através de aplicativos, né, através de leitura. Então, sempre buscar esses recursos para estar melhorando a cada dia. Então, tem muitas pessoas que conseguem aprender inglês, né, ou adquirirem um certo nível por conta própria, através de persistência, dedicação, tudo isso. Então, todos esses parâmetros, eles auxiliam no desenvolvimento de uma segunda língua, seja ela inglês, espanhol. Então, creio eu que tenha recursos, a não ser, por exemplo, só ir na escola. Lógico que a escola, você tem um contato com o professor ali, ele tira tuas dúvidas, mas se o aluno também não fizer fora da escola, não fizer criar um hábito de estar sempre estudando e tudo, na escola o rendimento dele vai ser bom, só que se ele fizesse isso fora, todo dia, fora da escola, o rendimento dele com certeza iria aumentar consideravelmente. Professor Moisa, o professor Delcio sempre comenta que
sempre vejo nas postagens dele, que a Proativa prima justamente por essa questão da proximidade com o professor, proximidade com as línguas. É óbvio que a gente não descarta e nem nunca vi nenhuma postagem dele dizendo para não fazer uso desses recursos disponíveis. Mas, assim, na visão de vocês, o que um curso presencial traz de mais para eu aprender português, no meu caso? Redação, que é o meu caso. O contato com o professor presencialmente é muito importante, porque pode surgir dúvidas, você pode estar, às vezes, em contato com ele para... no próprio texto, mostrando o texto, de como que você escreveu. Eu acho que o retorno, acho que é um pouco mais rápido, vamos pensar. O aluno presencialmente, ele não é que é obrigado, mas ele tem aquele tempo disponível e ele tem que estar lá e o professor está lá para ajudar. E essa parte... eu acho que da parte da escrita é muito importante, porque esse retorno que você dá para o aluno, tanto na aula, quanto você levando para corrigir, depois trazendo para ele esse olho no olho, eu acho muito importante. Porque o aluno, muitas das vezes, quando ele recebe uma correção de uma redação num curso online, ele muitas das vezes ele não entende o que o professor quer dizer com aquelas palavras. E quando o professor está presencialmente com você, você fala assim, olha, tem que arrumar isso e isso. E aí o aluno fala assim, mas por quê? Ele já pode questionar. Então, eu acho que o presencial, no caso, no curso de redação, é muito importante, nesse retorno do aluno, nessa questão de dúvidas. Professor Harrison, 2 minutinhos, e aí a gente vai voltar. Então, concordo em tudo que a Moisa falou, né? E só para acrescentar, eu acho que lá na escola, o que eu vejo da minha parte é a experiência que eu trago para dentro da sala de aula, né? Então, quando o aluno ele está lá e ele faz alguma pergunta e eu já consigo esclarecer na hora, ou ele pergunta sobre a cultura americana, eu já falo na hora, então ele se sente mais motivado e mais cativado a estar aprendendo inglês, né? Muito bem, amigos, nós temos que fazer um break agora, mas a gente retorna daqui a alguns minutinhos. Você está ouvindo o programa Olhar Facique hoje nesse bate-papo gostoso aqui com os professores Harrison, de inglês, engenheiro, morou nos Estados Unidos e etc, etc. E também a professora Moisa, graduada, pós-graduada, mestre, pesquisadora. E a gente volta para falar sobre português e inglês daqui a pouquinho. Você está ouvindo